da prisão de João Batista, a Bíblia diz que ele vai e muda-se de cidade e começa ali o seu ministério em Cafarnaum. E ali ele começa a pregar, ele começa a anunciar o Evangelho. Mas o que nos chama a atenção no texto é que a palavra que Jesus prega é a mesma que João Batista estava pregando. E ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando ele mostra a necessidade do arrependimento e a chegada do reino de Deus, o que Jesus está falando, e que João Batista falou também no capítulo 3, o que os apóstolos continuaram pregando, é que a brevidade do reino de Deus deve ser a razão ímpar, porque nós precisamos nos preparar e nos arrepender dos nossos pecados. A condição de entrarmos no reino é arrependimento. Pecador é pecador por natureza. O homem vive na transgressão, transgride a lei de Deus, desobedece a Deus, voluntariamente procura pecar, procura satisfazer os seus desejos, fazer a sua vontade, desconsiderando a vontade de Deus, desconsiderando as suas leis, e atrai sobre ele a maldição do pecado. E a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte, e é a morte eterna, não só a morte física, é a morte eterna. Então Jesus chega e encontra a nação de Israel totalmente longe de Deus, distante do Senhor, totalmente alheia à vontade de Deus. A situação daquele povo que recebe Jesus ali era totalmente entregue ao pecado, entregue à devassidão, à imoralidade, à desobediência, desonrando a Deus, desonrando a lei do Senhor. Que começa a pregar, ele mostra ao povo a real situação que eles estavam vivendo, e diz: vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar de atitude. Arrependimento é mudança de vida, arrependimento é voltar atrás naquilo que você está fazendo, no estilo de vida que você está vivendo. Arrependimento é demonstrar através da sua vida uma mudança completa. E quando João Batista pregava antes de Jesus chegar, ele disse assim: mostrem frutos dignos de arrependimento, frutos que demonstrem o arrependimento, frutos que demonstrem que você se arrependeu. Muitas pessoas às vezes enchem a cara de cachaça, se entrega às drogas, à prostituição, o marido trai a esposa trai o marido, e no outro dia está tomado de remorso, de tristeza, mas não existe mudança na sua vida, não muda de atitude, não abandona o seu erro, continua fazendo outro dia, o remorso passa, o desejo é maior do que o remorso, e volta a praticar os mesmos erros. Isso é remorso, isso não é arrependimento. Judas sentiu isso na pele, quando ele entrega Jesus e sente remorso pelo que fez, quando ele entrega Jesus e sente remorso porque sabia que tinha feito algo de errado. Está errado, não podia ter feito isso, mas ele não conseguiu se arrepender, e porque não se arrependeu, ele então foi e suicidou-se. Quantas pessoas estão vivendo assim, tristes, angustiadas, não conseguem dormir direito, não tem paz, não conseguem uma noite tranquila de sono, pensando no que fez, já com desejo de fazer de novo, porque sentem remorso e tristeza por aquilo que fazem e pelo estilo de vida que vivem. E Jesus não chama ninguém ao remorso, ele chama ao arrependimento. E por que ele chama ao arrependimento? Porque ele estava anunciando o reino de Deus. E a única condição de nós entrarmos no reino de Deus é nós nos arrependermos dos nossos pecados, é demonstrarmos frutos de arrependimento. Quando Jesus então começa a pregar, como estava aquela nação? Totalmente revoltada com Deus. Ele encontra um povo em trevas, como diz aqui o texto bíblico que nós lemos, o profeta Isaías profetizou sobre essa vinda de Jesus, trevas. E aqueles que estavam sentados nas trevas viram uma grande luz. Ele se apresenta ao mundo como a luz que veio libertar o pecador dos seus pecados. Jesus ensinando aos judeus, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Ele se apresenta como a luz. Ele diz: as pessoas não querem vir para a luz, por quê? Porque não querem que os seus pecados sejam revelados, não querem que os outros vejam os seus erros.
não querem que os outros vejam esclarecidos e expostos os seus erros. Mas aquele que vem para a luz, sim, tem os seus erros expostos no arrependimento, quando ele reconhece que precisa do perdão de Deus, que precisa de uma restauração, que precisa de uma transformação, e é justamente isso que Jesus quer fazer. Glória a Deus! Nós estamos vivendo numa época em que fica muito fácil compreendermos, entendermos que Jesus está voltando. Está muito fácil entender isso. Talvez não precise nem ler a Bíblia para entender que Jesus está, mostra isso. O comportamento humano, a falta de ética, de comportamento moral da humanidade, o abandono aos bons conceitos, aos bons princípios. A humanidade de hoje está cada vez mais perdida. Perdemos muito porque abandonamos os bons princípios, abandonamos os valores. E isso tem adoecido cada vez mais a humanidade, tem distanciado cada vez mais o homem de Deus, tem afastado cada vez mais o homem do seu Criador, tem feito com que o homem viva cada dia mais e mais longe do Senhor, em desobediência e satisfeito até com os seus próprios erros. Por quê? Porque hoje a nova ética, ela prega que o certo é errado e que o errado é certo. As pessoas são aplaudidas pelos erros que cometem e são criticadas pela justiça que praticam. E o que nós vemos que está acontecendo? Tudo isso é sinal da vida de Jesus. Jesus está voltando. E o que fazer em meio a uma situação como essa? Sabendo que Ele está voltando, sabendo que Ele voltará em breve, sabendo que tudo isso culminará com a volta de Jesus e com a implantação completa e total do seu reino sobre nós. O que fazer? O arrependimento é o único passaporte que o homem tem, que dá direito ao homem de entrar no céu. É arrepender-se dos seus pecados, é abandonar toda a devassidão, é abandonar a idolatria, é apegar-se ao único Deus verdadeiro, obedecer o Evangelho do Senhor Jesus, que ainda é o único preceito que nos leva ao reino de Deus. Obediência ao Evangelho. Não adianta ficar com palavras bonitas, com frases confeccionadas, não. O que Jesus disse é o seguinte: se vocês querem ser meus amigos, faça o que eu mando. Obedeça o Evangelho. Jesus não quer elogios, Ele quer obediência. Jesus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Jesus não quer pequenas ofertas, Ele quer obediência. Jesus não quer pequenos sacrifícios que aos olhos humanos é capaz de resolver o problema, porque é assim que as pessoas vivem. Simplesmente cumpre um rito religioso, quem sabe uma vez na semana, uma vez no mês, e acha que é o suficiente, e que lhes dá permissão para pecar e desobedecer a Deus. Não, a Bíblia diz que Ele quer uma vida de obediência às Sagradas Escrituras. E essa obediência você só vai conseguir a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados e os abandona e demonstra frutos desse arrependimento. Jesus está voltando. E o que Ele espera de nós é um posicionamento diante da Escritura, diante da proposta de Deus para nós. A Bíblia é a proposta de Deus para nós. Proposta que nos dá condição de entrar na vida eterna. Não se assuste com o que está acontecendo hoje.